Então, pessoal, como vocês já sabem, eu sou o professor Carlos Campani, da Universidade Federal de Pelotas. Estamos aqui, então, na segunda aula de noções de lógica. Agora, o que a gente vai estudar nessa aula, né, é algumas propriedades importantes da lógica. Óbvio que a lógica tem infinitas propriedades, mas tem algumas que são muito importantes, que são muito usadas, que é importante que a gente destaque e que vocês tenham essas propriedades sempre em mente. Então, no total, eu vou apresentar 9 propriedades. Tá? Então, as duas primeiras propriedades, que aparecem aqui como os números 1 e 2, né, são as propriedades da idempotência. Né? O que diz a propriedade da idempotência? Diz que se eu fizer a conjunção de P com P, isso vai ser equivalente. Né? Isso aqui, esse símbolo aqui é o símbolo da equivalência ou bicondicional. Né? Então, P e P, né? P conjunção P vai ser equivalente ao próprio P. Né? O símbolo a ideia aqui que aparece aqui da equivalência significa que a tabela verdade de P e P é a mesma, tem que ser idêntica à tabela verdade de P. Né? Essa é a definição do bicondicional. Né? Então, o fato de ambos serem equivalentes significa que ao fazer a conjunção de alguma coisa com ela própria, é como se as duas se absorvessem. Né? Não há mudança eu fazer a conjunção de uma sentença com ela própria. Sempre resulta na tabela verdade da própria proposição. Né? Então, essa é a ideia de idempotência, de absorver. Né? Então, desaparece ali a conjunção. A mesma coisa pode ser da disjunção também. P ou P é equivalente, então, a P. Tem a mesma tabela verdade que P. Então, de novo, não adianta eu fazer não acontece nada se eu fizer a conjunção de um símbolo com ele próprio, que resulta sempre no próprio símbolo. As duas propriedades seguintes, as propriedades 3 e 4, são chamadas de propriedades da comutatividade. Né? Bem, essas propriedades são bem semelhantes às propriedades da comutatividade que nós temos na aritmética, com a soma e a multiplicação. Né? E o que acontece é que os símbolos podem ser trocados de posição. Né? Então aqui diz que P e Q é equivalente a Q e P. E para a disjunção, P ou Q é equivalente a Q ou P. Né? Muito bem. As duas propriedades seguintes, as 5 e 6, né, são as propriedades da associatividade. Né? A propriedade associativa, né, também ela existe entre a soma e a multiplicação. A gente diz que a multiplicação que a multiplicação é associativa e a soma é associativa. Né? Então, na quinta propriedade aqui, né, nós temos a associatividade da conjunção. O que significa isso? Né? Significa que tanto faz eu fazer a conjunção de P e Q e depois fazer a conjunção desse resultado com R, ou fazer a conjunção de Q e R, né, e depois fazer a conjunção com P. Né? A mesma coisa acontece também com a disjunção. Né? Isso acontece, então, como eu falei, com a soma e a multiplicação. As duas propriedades seguintes, tá, são as propriedades distributivas, né, a distributividade. Né? Essas propriedades também aparecem, também têm uma similaridade com a aritmética, com a multiplicação e a soma, né? E a gente diz que a multiplicação é distributiva sobre a soma. Na propriedade número 7, a gente pode raciocinar como se a disjunção fosse a conjunção fosse a multiplicação e a disjunção fosse a soma, né? E o que está dizendo aí é que se aplica a tal da regra, tipo regra do chuveirinho, né? Do P sobre o parênteses, né? Então resulta nisso aqui, né? Resulta na disjunção de P e Q e de P e R. O surpreendente é que na aritmética a multiplicação é distributiva sobre a soma, mas a soma não é distributiva sobre a multiplicação. E aqui não acontece assim. Aqui acontece que tanto a conjunção é distributiva sobre a disjunção, como a disjunção é distributiva sobre a conjunção, e esse é o caso da propriedade número 8, né, da oitava
propriedade que a gente apresenta aí nessa lâmina, né? E que acontece a mesma coisa aqui na 7, agora a diferença é que a gente faz o chuveirinho, né? No parênteses, agora então, em vez de conjunção, é disjunção, né? E isso resulta então na conjunção das duas junções, de P e Q e de P e R. A última propriedade que eu quero destacar aqui, a nona, é uma propriedade também muito importante, né? É a única propriedade que envolve a implicação, que é uma propriedade chamada de contraposição, né? Diz que a tabela verdade de P implica Q é totalmente equivalente à tabela verdade de não Q implica não P. Ou seja, a gente pode pegar uma implicação, trocar o antecedente e o consequente, né? Negando eles, né? E isso dá a mesma tabela verdade. Então essa é a propriedade da contraposição, uma importante propriedade. Então essas 9 propriedades são muito importantes, elas aparecem muito, né? E é importante que a gente tenha em mente, então, essas propriedades. Eu queria seguir aqui nas negações de proposições da lógica. Como é que a gente nega uma proposição da lógica, né? Então eu vou começar pela negação ou dupla negação, né? Acontece que quando a gente tem duas negações aplicadas numa proposição P, isso é equivalente ao próprio P. É como se as duas negações se anulassem uma à outra, né? É importante observar que uma negação única não vai desaparecer. É necessário que apareça a dupla negação, duas negações, né? E elas acabam se anulando uma à outra, né? Depois temos a negação de uma conjunção, né? Que é, na verdade, equivalente, então, à disjunção da negação das variáveis sentenciais P e Q. A mesma coisa acontece com a disjunção, quando a gente tem a negação de uma disjunção, isso é equivalente, então, à conjunção da negação de P e Q. Observem que o que acontece quando se nega tanto uma conjunção quanto uma disjunção é que, se é uma conjunção, vira uma disjunção, se é uma disjunção, vira uma conjunção, e os símbolos aparecem sempre negados nos dois casos. Depois temos aqui a negação do condicional, né? Então temos a negação do condicional. Isso é equivalente à conjunção de P e não Q. Tá? Então é outra negação muito importante que vai ser necessária, eventualmente, em alguma coisa que faremos adiante. Finalmente, nós temos as negações dos codificadores. A negação do codificador universal, né, não para todo x, px, né, px está funcionando como um predicado em x. Né, qualquer expressão, por exemplo, a gente já viu aquele x mais 1 igual a 7. X mais 1 igual a 7 é um predicado em x. Significa que x mais 1 mais 7 é verdadeiro para alguns x e falso para outros x. Né? Essa é a característica do predicado. Dependendo do x, o predicado px é falso ou verdadeiro. Muito bem. Ele está substituindo aí qualquer expressão envolvendo x, né, que a gente chama de predicado. Né? Então, a negação do para todo x px é a mesma coisa, equivalente então a existe x não px, certo? Isso faz todo sentido, né? Porque negar o para todo x, como o para todo x é verdadeiro quando x vale para todos os elementos de um domínio, se eu nego isso, significa que algum elemento do domínio não satisfaz o predicado. E é isso que está dizendo aqui, ó. Está dizendo que existe um x em que o px é falso. Finalmente, a última negação, que é a do quantificador existencial, né? Funciona mais ou menos parecido ao quantificador universal. Se eu nego o existencial, então não existe x px, é equivalente a para todo x não px. Tá? Sempre quando a gente nega, o quantificador muda. Se é uma negação de universal, vira existencial. Se é existencial, vira universal. Esse segundo caso, a negação do quantificador existencial, também faz todo sentido, né? Porque dizer não existe x, que px seja verdadeiro, tá? Significa que nenhum x do domínio satisfaz o predicado px, não existe x px. Tá? Isso significa então que para todo x, o px sempre é falso. Tá? Espero que todos tenham entendido. Tá?
E seguiremos então com essas aulas de noções de lógica nos próximos vídeos. Tchau!